Shalom, pessoal. Hag Purim Sameach. Hoje estamos aqui no canal Israel no Caminho. Eu, Adriana Lanhado de Alencar, com a minha amiga também Zilda Zivier, com a minha amiga também Wanda Straboniak. Muito bom estar aqui com vocês, minhas queridas, e um shalom especial para quem está nos ouvindo. E Purim é uma festa que não está em Levítico 23, né, no livro de Levíticos. Então, mas ela está no livro de Esther, que está também no Tanar, ou seja, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, mas não está especificamente na Torá. Todavia, é uma festa muito importante que a gente deve comemorar todo ano, é um estatuto perpétuo, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar da salvação do nosso povo, que aconteceu lá atrás. Então, vou passar um pouquinho a palavra para a Wanda, depois ela retorna para mim aqui e a gente fala um pouquinho. Vamos lá, Wanda. Primeiro, oi, Adriana. Shalom, Adriana. Shalom, Zilda. Que bom. Shalom. E shalom para todos. Nós precisamos de shalom. A história está se repetindo. Então, nós precisamos ler e comemorar e ver a felicidade, que Deus está no controle. Não é o Ramã, não é Irã, ninguém, só o nosso Deus, o nosso Adonai está no controle. Então, quando a gente tem essa fé, as coisas mudam, e isso que nós estamos precisando. Então, vou contar um pouquinho da Esther, que era a prima do Mordecai, e, na verdade, Deus usou a vida da rainha Vasti, que era a esposa do Xerxes, que era o rei mais rico daquela época, que era a Pérsia, e que chamava Irã, que na língua deles é parás, é dividir. Olha que coisa incrível. A capital era Suzã e o reino se dividia em 127 províncias, vinha da Índia até a Etiópia. Olha a riqueza. Aí o rei, como era muito poderoso, então ele queria fazer uma festa. A festa que durou, durou quanto tempo? Um monte, um monte. Eu já não quero falar errado, mas assim, era, eram governadores, eram chefes, era exército, chefe de exército, todo mundo estava lá. Durou 6 meses. Vocês imaginam a riqueza onde tinha até cálices de ouro. Isso é poder, é luxo. Então, ele se achava Deus também, porque ele era tudo, né? Mas Deus é Deus. E colocou a rainha, que chamava Vasti, e ela desafiou o rei. E falou: Não, eu não vou. Por quê? Porque eles já estavam bebendo, porque ela queria. A gente não vai falar que era feminista, mas enfim, ela quis dizer: Olha, eu não vou, vou fazer do meu jeito. Mas Deus usou a vida dela para botar a rainha que chamava Esther, que era a prima do Mordecai. E aí, depois que o rei Xerxes chamou os governadores e ela desafiou, eles deram um conselho para ele: olha, você tem que se livrar disso, porque senão todas as mulheres vão fazer a mesma coisa. Ele pensou, tá bom. E aí eles deram outro conselho. Agora você tem que arrumar uma nova rainha. E aí ele pediu, então, achar moças bonitas, foram preparadas, e a Esther também foi preparada. E ela foi. E ela acabou sendo escolhida, e ela acabou sendo a rainha, e ela tinha um espírito incrível de orar, de obedecer. Gente, se a gente olhar para o mundo de hoje, tudo que está acontecendo, exatamente a história está se repetindo. Deus está no controle, Adonai não tem como, ele vai vencer. E o que vai acontecer, como aconteceu na época que a Esther tinha esse espírito de luta. E ela tinha que falar com o rei, ela tinha que pedir para o rei. O que que ela fez? Falou: tá bom,
Ele tinha que pôr o cedro para dizer: você pode falar. Se ele não achasse que podia, ela podia morrer. Então, antes disso, sabe o que ela fez? Gente, vocês têm que ouvir. Ela falou assim: eu vou fazer jejum e orar. Pediu para Mordecai avisar todos os judeus da região e dizer assim: vamos orar. E fizeram isso. E a rainha, já era rainha, foi lá falar com o rei e o rei aceitou. Agora eu vou passar a bola para a Adriana. É a Adriana agora? Então, Adriana, como que continua essa história incrível? Pois é. Como é que começou tudo isso? Por que que a Esther convocou esse jejum e essa oração? Porque o Amã, que era um dos secretários do rei, ele queria que todo mundo se prostrasse em relação a ele, né? E nós que somos do povo judeu sabemos que a gente não deve se prostrar para homem nenhum. A gente só deve se prostrar e adorar, né? E reverenciar o nosso Deus, o nosso Hashem. E por conta disso, o Mordecai, ele não se prostrou. E aí deixou Amã muito contrariado. E Amã chegou para o rei e falou: olha, eu vou fazer um decreto, e como Mordecai agiu assim, quero eliminar o povo judeu aqui da terra, desse país principalmente. Com isso chegou até Mordecai. Mordecai chegou até a prima que ele cuidava, que era Esther, e falou para ela: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à posição de rainha, porque Esther não tinha comentado com o rei que ela era do povo judeu, que ela era judia, mas ela ia revelar isso e salvar o povo todo. Só que aí ela não podia ir apenas com as ferramentas naturais dela, né, com o charme dela e tal, com o amor dela em relação ao marido. E por isso, conversando com Mordecai, ela falou: não, eu vou pedir que todo o povo faça jejum por 3 dias e ore também, né? E coloque panos de saco e a gente vai buscar o nosso Deus e Deus vai trazer uma solução. E o interessante também desse livro de Esther é que em nenhum momento aparece o nome de Deus, mas, na verdade, Deus está ali o tempo todo, né? Então, em muitos momentos da nossa vida, às vezes a gente não está vendo Deus, mas a gente sabe que a presença dele está ali conosco, né? E acho que para continuar aí daí em diante, vou passar a palavra para a Zilda complementar. A, a, a festa de Purim, né, é algo assim tremendo, porque realmente a história continuou se repetindo, né, e continua se repetindo para o povo judeu, né, espalhado no mundo, né. O sentimento antissemita é algo que é agressivo, não é? É um ódio sem uma base de absolutamente nada real e concreta. Mas a gente entende que é uma batalha espiritual, na verdade, não é? E esse livro, ele é importante por N razões, muitas razões, não é? Nos ensina que antes de qualquer vitória vem o tempo do processo para a batalha, através como de jejum e oração, aonde seremos orientados e protegidos da astúcia do inimigo. O Senhor, ele desperta as pessoas chamadas ao posicionamento. Purim comemora o evento do livro de Esther, quando revivemos o livramento de Amã e renovamos a nossa fé. É um lembrete da preservação de Israel e do comprometimento de Deus com seu povo, desde o tempo do exílio da Babilônia até quando o Messias governará e a desordem desaparecerá. Outro ponto importante de Purim
ela provê uma maravilhosa maneira de ensinar crianças e adultos sobre os planos de Deus para Israel, Jerusalém e a importância profética do povo judeu nesses últimos dias. Amã e o antissemitismo, não é? Até hoje, não é? Que eu estava começando a dizer que líderes, não é? E povos são influenciados para uma ação demoníaca que pretende exterminar os judeus do mundo. Então, essa celebração anual, não é? De Purim, não é? Mostra, ensina que nós precisamos estar atentos, alertas, vigilantes, não é? Para todas as estratégias, não é? Que o inimigo o influencia pessoas que muitas vezes não têm compreensão nem da palavra, não é? Por isso é o papel importante do Israel no caminho, porque a proposta, não é, do Israel no caminho é justamente a compreensão, o despertamento para questões tão atuais, tão necessárias no dia até hoje, e que a gente vai continuar tendo outros amãs transvestidos de outros personagens, não é? Até a volta do Mashiach. Verdade. Ok? E aí, Dri, É verdade, porque na verdade o Amã ele era um tipo de anticristo para a época, né? Assim como tivemos o Hitler, como temos atualmente outros líderes aí de Hamas, etc., que são pessoas que estão com o espírito aí do anticristo, né? E a gente vê como Deus colocou a sua poderosa mão, por exemplo, nessa guerra de 7 de outubro, que graças a Deus acabou, e com a vitória de Israel, do povo de Israel. E hoje em dia, além do antissemitismo, existe o antisionismo, né? Muitas pessoas, às vezes sem conhecimento ou até com conhecimento, elas não querem a manutenção do Estado judeu. Então, além do antissemitismo, que é o ódio declarado ao povo judeu, existe o antisionismo, que é a vontade que o Estado de Israel deixe de existir. Então, a gente pede aí para você que está nos assistindo, ore contra o antissemitismo e contra o antisionismo, até porque a Bíblia fala que a gente tem que orar por Israel, orar por Jerusalém, e em Provérbios, em Salmos, está sempre tendo esse mandamento aí, né, da gente orar pelo povo judeu, por Israel também, né, Não, e Wanda? olha, ainda vou completar com uma coisa. O Irã é grande hoje, é muito grande, é muito Sim, poderoso. Mas ninguém é mais poderoso do que nosso Adonai, o nosso Deus. E a amém, gente tem que realmente confiar com com todo o coração, com todo o entendimento. Quem é que vai resolver essa meleca é o nosso Adonai. Porque amém, humanamente é muito difícil, os caras são agressivos, têm bombas, têm isso, eh, antissemitismo crescendo, quer dizer, as pessoas ficam com medo, né? Medo até de sair, imagina, é uma é, coisa assim, espiritualmente falando, eles fazem tudo isso porque não acreditam em Deus. Quem ama Deus não faz isso. Então, nós precisamos entender primeiro por que que isso está acontecendo. Então, espero que todo mundo que está assistindo, que não é contra Israel, é contra o mundo isso que está acontecendo, porque tem gente que gosta de Deus, que ama Deus, que seja judeu, que seja protestante, cristão. Tem católicos também, eles querem eliminar todo mundo. Começaram com os judeus. Então, é uma guerra espiritual. Quem não ama a Deus Todo-Poderoso não pode gostar de Israel. Essa que é a grande briga. E a gente vê quanto Israel, inclusive, ajudou Gaza. Você vê que eles foram lá para matar
eles estavam preparados para acabar com Israel, mas Deus não permitiu. Aquilo foi Amém. um chacoalhão de novo. Então vamos agora acreditar que Deus, mais uma vez, vai fazer o que ele fez naquela época e vai mostrar o amor de Deus com o povo que ele escolheu, o povo que ele ama, que ele quer bem, que ele deu todas as leis, que ele realmente Deus ama, ama. E o ódio não é contra o povo, é contra Deus. Então, vamos continuar fazendo o espírito da Esther, orar e jejuar. E Deus vai fazer o que precisa ser feito, porque nós humanamente não sabemos, mas Ele sabe, Ele vai É usar. verdade. Ele usou todo mundo, É certo, verdade. Zilda? E o Purim é uma festa para então comemorar, porque o dia que seria marcado para derrota foi o dia de vitória, né? Que o povo judeu sobreviveu, né? O decreto foi alterado. E a gente vê É verdade. muitas vezes hoje em dia países muito maiores do que Israel lutando com Israel, que é pequenininho ali, naquele monte de inimigos ao redor, e Deus sempre trazendo a vitória, né, Zilda? Sim, por Ale- amor de Sião, não vamos nos calar, Amém. né? E por isso nós temos que orar. Quanto mais pessoas orarem e intercederem, não é, por Israel e pelas nações, não é, mais resistiremos às astúcias, né, do inimigo. Sim, É Sim? verdade. isso Sim, e aí. olha, eu vou contar mais uma historinha. Naqueles túneis, os que sobreviveram, várias pessoas falaram, eu sobrevivi porque eu tinha fé. Eu acreditei. Eles no Shabat colocavam até papel, não tinha nada, mas Sim. colocavam um papel e faziam Shabat. Então vamos acreditar. A gente precisa ter fé. O mundo está terrível, mas Adonai é mais forte. Certo, Amém. menina? Isso aí. Obrigada, meninas. Shalom a todos que Obrigada, estão nos shalom. assistindo e nos vemos nos próximos. Shalom, Amém. Tchau, shalom. shalom. Shabbat Bom, shalom. Raquel